Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, mais uma tarde de muita atividade aqui para nós do quinto ano do Colégio Cenecista de Estância Velha. Gente, hoje de tarde a gente vai retomar então as nossas aulas de humanidades. Semana passada a gente não teve humanidades, né? Filosofia, então hoje a gente vai retomar, certo? Bom, em humanidades a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço social. Pessoal, em geografia a gente já falou, né, o que é um espaço geográfico ou espaço físico, né? Um lugar específico, certo? Agora a gente vai pensar e vai falar sobre o conceito de espaço social, tá? Então hoje à tarde vocês vão pesquisar e vão descobrir sobre isso, o espaço social. E depois, pessoal, vocês vão fazer uma reflexão, né, sobre quais são os espaços sociais que vocês costumam frequentar. Todas as pessoas têm acesso aos mesmos espaços sociais? Será? Bom, um espaço social que eu costumo frequentar e que hoje, né, já que a gente tá tantos dias em casa sem poder sair, tem me feito bastante falta, é a ginástica lá em Novo Hamburgo, né? Onde os meus filhos, o meu filho mais velho trabalha, meu outro filho joga vôlei, né? E onde eu sou bem atuante como mãe, torcedora, né? Tô sempre lá torcendo pro time dos meus filhos. Então, pessoal, é um espaço social onde eu convivo e que tem me feito falta, né? Um outro espaço social onde eu convivo é estar com vocês, né? No Colégio Cenecista em Estância Velha. Certo? Então analisem os espaços sociais em que vocês estão inseridos, tá bom? Bom, temos também matemática e português. Vamos falar um pouquinho sobre português primeiro, certo? Ó, queridinha, né, da prof, ó, tem que ir primeiro. Não, português, tá? Português vocês vão trabalhar com uma interpretação textual e algumas atividades, né, sobre interpretação e a compreensão desse texto. Eu coloquei um arquivo anexo na Senec Digital, junto com esse texto e as questões para vocês responderem, tá? Então vocês vão fazer a leitura muito bem feita, né? Uma leitura atenta, isso é muito importante para a gente fazer a interpretação textual de forma correta e adequada, né? Uma boa leitura no texto, certo? E depois vocês vão partir para as questões. Bom, nessas questões, né, gente, pode ter momentos em que vocês vão ter que retomar o texto, sim, né? Então tem que voltar lá no texto com toda a calma, com toda a paciência, né, para encontrar as questões, a resposta das questões que vocês estão procurando, tá? São 9 exercícios só de interpretação, bem tranquilo. O último exercício, pessoal, nem é um exercício de interpretação, é um exercício que vocês vão juntar as famílias das palavras. Então, pus lá para vocês um quadro cheio de palavras e vocês vão juntar por família. Como assim juntar por família? Por afinidade de significado, certo? Então, vocês vão ver várias palavras lá. Por exemplo, né? Se eu colocasse lá para vocês a palavra carinhoso e a palavra amável. Ah, ó, elas são parecidas em significado, então elas podem sim participar da mesma família nessa atividade, tá bom? Então façam com bastante atenção que depois vem a hora da correção, hein? Tem que estar tudo, ó, 100%, tudo certinho, tá? E por último, a matemática. Por que eu deixei a matemática por último? Eu vi semana passada algumas pessoas meio que sofrendo por causa do início do conteúdo de expressões numéricas. Pessoal, foram apenas os primeiros exercícios, não valia a pena o nervoso de algumas pessoas, tá? Então, ó, respira, né? Inspira e não pira, tem aquela brincadeirinha, né? Mas é bem isso, gente, ó, tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Vocês já aprenderam um pouquinhozinho sobre isso em outro ano? Já, mas a gente vai retomando tudo, tá? Então não se apavorem na primeira oportunidade, gente. Calma, né? Ó, aquela respirada, né? Para dar uma tranquilizada no coração e vamos lá, tá? Bom, sugeri ali para vocês uma folhinha com várias atividades, tá? Vai começando com umas bem simples e vai dificultando um pouquinho. Isso é de propósito,
tá? No início da folhinha tá dizendo assim, resolva as expressões numéricas levando em consideração o algoritmo que está abaixo. Gente, é relembrando as mesmas coisas, né? Primeiro eu tenho que fazer as contas que estão dentro dos parênteses, depois colchetes, depois chaves, né? Vou eliminando aquelas continhas ali de dentro para poder, né, chegar no resultado correto lá da minha expressão numérica. Vou primeiro fazer as multiplicações e divisões, depois somas e subtrações, tá? Tem que fazer na ordem as operações, senão não funciona, tá? Senão dá errado a questão de vocês, certo? Cada operação que eu for realizando, gente, eu vou copiar o resto da continha, né? Se a operação que eu for fazer for a terceira lá da continha, eu vou copiar a primeira que aparecer, a segunda, aí vou resolver a terceira, vou copiar a quarta, vou copiar, né? A gente vai gastar várias linhas lá no caderno, certo? Não tem problema. Pode gastar linha lá, gente, é assim mesmo, tá? Vai ter expressão numérica que vai precisar de 5, 6, 7 linhas para ser respondida, tá? Essa organização na hora de responder é muito importante. E a última dica, né? Responder lá no caderno ordenadamente, gente, tá? Tem que fazer tudo bonitinho pra gente conseguir entender de onde saiu aquela resposta, tá? Então, ó, comecei a fazer, me deu dúvida, para um pouquinho, acalma, respira, toma uma aguinha, né? E depois volta e faz de novo. Surgiu dúvida na hora de fazer e vocês não estão junto comigo? Gente, chat da Senec Digital, manda lá a pergunta, Sora, não entendi a questão tal, né? Ou até mesmo usando o celular lá dos pais de vocês, me mandem um áudio, tá? E a gente vai resolvendo as dúvidas. O que não dá, gente, o que não pode? Ficar com dúvida, certo? Tá bom? Então eu vou esperar vocês no nosso Meet às 4h30 pra gente fazer a correção, tá? Tudo direitinho, com calma, tá? Não consegui terminar as atividades? Tudo bem, gente, tá? Não é a morte. Tentem ao máximo fazer tudo, né? Pra chegar na hora do Meet com tudo resolvido, certo? Então, o que eu peço para vocês? Respondam primeiro as questões de matemática, depois as de português e, por último, fica humanidades, certo? Bom, vou esperar vocês pra gente fazer essa correção, hein? 4h30, espero vocês no nosso Meet, tá bom? Ó, um beijo e bom trabalho!